Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o vereador e pré-candidato a vice-prefeito de São Francisco, Renato Rochinha, a quem desde já agradeço pela participação. Eu que agradeço, Arnaldo, mais uma vez ser convidado para participar desse programa com você. Estamos aí para responder as perguntas. Renato, vamos falar então sobre a sua pré-candidatura a vice-prefeito. Nosso último bate-papo, você colocou seu nome como possível candidato a prefeito numa corrida que tinha ali muita gente querendo esse espaço de ser o cabeça de chapa apoiado pela prefeita Francimara. Como que se deu a construção dessa composição para você aceitar essa pré-candidatura a vice junto com a vereadora Yara? Então, Arnaldo, não sei se você se lembra, na última vez que eu estive aqui, se você assistiu novamente a última entrevista, tudo aquilo que eu falei lá acabou acontecendo. Eu me colocava assim como pré-candidato a prefeito, e eu me lembro que você me fez uma pergunta se eu não fosse o escolhido, que rumo eu tomaria, e eu disse que eu iria analisar, não sendo escolhido meu nome, iria analisar com o meu grupo político e com a minha família, e iríamos tomar um caminho. E o caminho tomado foi de aceitar o convite para compor a chapa com a vereadora Yara, minha colega Yara, pré-candidata hoje a prefeita. E eu estou muito satisfeito, muito feliz. Política se faz com união. Na ocasião, eu disse a você um dia que se o São Francisco caísse na mão de um grupo político, que não fosse o grupo político da prefeita Francimara, que seria um retrocesso para o município. E eu reafirmo aquilo que eu te falei. Nós hoje temos que ter responsabilidade. E eu, quando fui convidado, eu coloquei em primeiro lugar o meu município. Quando eu fui convidado para ser candidato a vice, eu coloquei em prioridade o município e não um desejo pessoal. Claro que eu sempre tive o desejo de ser candidato a prefeito, mas a vida é assim, a vida segue, tudo tem seu tempo. Mas naquele momento do convite eu entendi que o município precisava mais ainda de mim para compor esse projeto, junto com a Yara, que é a candidata da prefeita Francimara, e eu, como sou vereador da base, sempre tive uma amizade muito boa com a Yara e com a própria prefeita, eu não poderia fazer diferente, aceitei sim o convite e hoje a gente está engajado aí nesse projeto. Renato, você entra numa composição de chapa podendo ocupar um cargo que seu pai também ocupou em um outro momento histórico, né? Seu pai foi vice-prefeito de São João da Barra, quando nem tinha Sim. ponte da integração para chegar ainda, mas era um município só, São João da Barra e São Francisco. Isso também, de alguma forma, mexe com o seu lado sentimental de poder ocupar no município emancipado o mesmo cargo que seu pai ocupou um dia quando era um município só? Olha, Arnaldo, tanto mexe que eu me arrepiei todo aqui agora quando você me fez essa pergunta. Eu vou contar uma coisa aqui para enfatizar aquilo que você falou sobre o meu pai. Há 10 anos atrás, quando foi lançada a pedra fundamental da ponte, o meu pai estava presente nesse dia, e eu me lembro que ele falava: será que eu vou estar vivo quando essa ponte foi entregue? E hoje, com 10 anos, foi em 2014, né? Hoje, com 10 anos, e está aí a ponte para ser entregue, né? Mesmo sem o asfalto estar pronto, mas a ponte estando pronta e liberada, eu acho que as coisas começam a desenvolver. E essa semana eu conversei com ele, e ele falou: eu acho que eu vou conseguir ver a ponte. Pronto, eu falei: não, vai ver a ponte, nós vamos passar nela e vamos a São João da Barra rever os amigos, porque a história da nossa família com São João da Barra é muito forte. Papai teve 4 mandatos de vereador, teve um mandato de vice-prefeito lá, e hoje a história pode se repetir, né? De um filho de Manuel Rochinha vir a ser vice-prefeito do município de São Francisco. Agora vamos falar do jogo partidário. Você continua no Republicanos, tem uma ligação com o pessoal da Baixada, como se usa na expressão da política, né, com o Vaguinho, o pessoal que é o presidente do Republicanos. Qual a participação dele nesse contexto de composição com Solidariedade? Então, Arnaldo, o Vaguinho é um amigo, além de tudo, é um amigo. É hoje o presidente estadual do Republicanos, esposo da deputada Daniela do Vaguinho, deputado federal mais votado do estado.
E ele sempre me deixou muita vontade e falava: Rochinho, eu te apoio na decisão que você tomar. Se você quiser seguir em frente, você pode seguir que eu estou com você. Se você quiser compor uma vereadora Iara e com solidariedade, eu também apoio a sua decisão. E aí, como eu te falei, eu deixei de lado um projeto pessoal para pensar num projeto maior, que é São Francisco continuar crescendo, e a responsabilidade hoje é nossa de deixar São Francisco no rumo certo. Recentemente eu conversei aqui também com a sua companheira de chapa, a pré-candidata a prefeita Iara, e falei com ela em relação à Câmara de São Francisco. Vocês dois são vereadores no atual mandato. Vocês dois, naturalmente, vão deixar a Câmara no próximo ano. O vereador Haroldo também é um nome que diz que vai colocar seu nome nas urnas como candidato a prefeito, então também não estará na Câmara no próximo ano. Tem mais dois nomes ali que podem também não estar nessa corrida, abrindo 5 vagas, no mínimo, dentro para a próxima legislatura. Qual é a sua leitura em relação à eleição a vereador? Quantas cadeiras seu partido deve brigar e o grupo da prefeita e também os outros partidos? Queria uma leitura sua como atual vereador para a próxima legislatura. Arnaldo, é como você mesmo disse, hoje eu acredito que 5 vereadores não vão concorrer à reeleição, e contando comigo e com a Iara, eu hoje acredito que a chance do vereador de mandato hoje de conseguir sua reeleição ela é muito grande, e a chance de outros nomes entrarem dessa vez, tendo em vista essa diminuição de 5 vereadores. Eu acredito que o nosso grupo, nossa coligação, irá fazer de 9 a 10 vereadores. O republicano briga aí para fazer 3 cadeiras, se Deus quiser. E do lado de lá, então, são 2 ou 3 partidos. Eu acredito, né? Que a oposição fará de 3 a 4. Acredito que 3. Vai ficar entre 3 e 4. Mas quando você fala oposição, você fala uma frente só ou várias frentes da oposição? Oposição, porque hoje nós temos aí 2 ou 3 pré-candidatos a prefeito. Avaliando a questão de vereador, eu acho que a oposição não passa no máximo de 4 vereadores eleitos. E hoje quem que você vê como possível adversário de vocês nessa disputa, né? Você tem aí o Haroldo com uma pré-candidatura colocada, tem também uma pré-candidatura do Rodolfo Elias, que é um outro nome que está no tabuleiro de São Francisco mais uma vez, e você tem a União Brasil, que teria o Pedrinho Xerene, mas tem essas implicações jurídicas do Pedrinho, e volto a refazer o convite aqui ao vivo ao ex-prefeito Pedrinho Xerene para vir aqui falar sobre a sua situação eleitoral. Mas não tem ainda um martelo batido de quem vocês vão enfrentar lá na frente. Isso ajuda, isso atrapalha? Olha, Arnaldo, eu vou ser muito sincero a você, com todo respeito a todos os adversários. Eu não tenho inimigo político, eu tenho adversário político. Eu aprendi com meu pai a fazer política dessa forma, saber dividir as coisas. Eu confesso a você que eu vejo hoje uma oposição muito desorganizada e sem conteúdo, sabe? Eles estão batendo cabeça, é o que eu vejo. Essa questão de que o Pedrinho pode ou não pode ser candidato, o Haroldo ser candidato, tem o Rodolfo, mas eu vejo hoje uma desorganização dentro da oposição e, enfim, eu acho que isso acaba nos beneficiando, que queira ou não, a candidatura da Iara, a pré-candidatura da Iara e a minha na chapa de vice, ela está consolidada, a gente está na rua e a gente vai intensificar mais ainda esse trabalho. E eu acho que a gente, como eu te falei, com todo respeito aos adversários, mas eu acho que a gente tem que fazer o dever de casa, seguir em frente. Nós temos muito a mostrar no município. A prefeita Francimara tem um trabalho gigantesco dentro do município. O município não está... não é um município que não tenha problemas, claro que tem, como qualquer município, mas é incontestável. A gente tem muitas obras para ser relacionadas no município e eu acho que Francimara encerra o mandato com um trabalho brilhante que vai entrar para a história e isso acaba nos beneficiando, tá? Porque, como eu te falei, a gente só precisa fazer o dever de casa, porque a oposição está batendo cabeça, está desorganizada e a gente não tem que se preocupar com isso. Eu falo muito com a minha amiga e companheira Iara, que nós temos que fazer o nosso papel, mostrar aquilo que nós já fizemos, tanto ela com 3 mandatos de vereadora, eu com meu mandato de vereador, e tudo aquilo que o governo fez com a nossa ajuda, até porque nós somos da base do governo. Então eu acho que cabe a nós fazer o dever de casa
e a oposição cabe a elas tentar se organizar, que eu acho que é muito difícil. Renato, você acabou de falar aqui que já colocou o bloco na rua, né? Dentro das limitações do período pré-eleitoral, você e a Ara já estão na rua como pré-candidatos a prefeito e vice. No seu ponto de vista, como tem sido a aceitação? Arnaldo, tem sido boa a aceitação e quando eu falo que a gente colocou o bloco na rua, eu me refiro porque a gente já vive o dia a dia. Eu, mais pelo lado da agricultura, sou um homem que vivo o dia a dia na rua, eu estou sempre na Câmara, eu sou acessível, tanto pelo telefone quanto pessoalmente. Quando eu não estou na Câmara, eu estou na rua, eu estou na minha casa, eu atendo todo mundo. Como vereador Iara também, que está sempre na rua, no meio do povo. Então, a gente vive o dia a dia com o povo e a gente sente nas conversas, nas visitas que a gente faz e também nos apoios que a gente recebe de forma voluntária do povo de São Francisco. E eu, sinceramente, estou tranquilo e muito satisfeito. E creio que tudo vai dar certo e no caminho, no momento certo, as coisas vão caminhar e tudo se desenha. O que você espera como apoio? Qual a participação da prefeita Francimara nessa futura campanha? O que você espera de retorno dela agora, de braços dados com vocês ou deixando vocês mais soltos para mostrar mais o nome de vocês? O Arnaldo, eu acho que de braço dado, porque ela é um cabo eleitoral muito forte. Na verdade, a gente hoje representa uma pré-candidatura da máquina, né? E tem o apoio da prefeita, que é o maior cabo eleitoral. Uma prefeita que tem mais de 70% de aprovação popular, então qualquer um. E vale ressaltar, Arnaldo, que muitos que hoje estão na oposição tentaram esse apoio dela, quiseram esse apoio dela, e hoje só estão na oposição porque não obtiveram sucesso em ser indicado por ela. Então, eu tenho certeza que ela vai arregaçar as mangas, vai para a rua, porque ela é uma prefeita popular, ela é uma prefeita muito querida, e com certeza ela digamos que é a azeitona dessa empada. Renato, você falou questão de oposição, que era apoio ali. Quando começou a se configurar muitas pré-candidaturas buscando o apoio da Francimara, três nomes despontaram: o da Iara, o seu e também o do vice-prefeito Haliston. Haliston ainda não falou sobre o assunto. Você chegou a conversar com o Haliston em algum momento, depois dessa decisão da prefeita? Então, Arnaldo, em primeiro lugar, dizer a você que eu sou amigo do Raj, Raj é meu amigo, a família dele, tenho um carinho enorme por ele. Houve um afastamento, sim, do Raj em relação ao nosso grupo, mas eu confesso a você que ainda tem esperança, que ele reveja e que ele esteja com a gente nesse projeto, até porque ele fez parte e faz parte desses 4 anos aí de mandato da prefeita. Ele foi vereador no município, é um cara que tem uma história, e que eu acho que ele não vai querer ficar de fora desse projeto que vem dando certo, deu certo até agora, e com certeza vai continuar dando certo. Então acredito que bem breve aí ele deve tomar uma posição, e eu ainda acredito, até que me perdoe ele a liberdade, ele não falou isso para mim, mas eu sinto, por conhecer o Halisto, que Halisto, ele acredito que ele ainda vai rever e caminhar com a gente. Agora, por falar no Haliston, né, vou pegá-lo como exemplo de vice-prefeito. Ele estava sendo um vice-prefeito muito atuante ultimamente, presente em eventos. Você, chegando ao cargo de vice, depois dessa eleição agora, vai ser um vice também assim, participativo, ou vai ser um vice mais de atuar nos bastidores? Olha, o Arnaldo, a primeira coisa que eu digo, o vice, quando ele disputa uma eleição, ele tem que entender o papel dele. Ele é vice-prefeito, ele não é prefeito. E na maioria dos casos, na maioria das cidades, a gente vê que o maior problema de um prefeito é a questão do vice, entendeu? Porque às vezes o vice não entende qual é o papel dele, até onde ele pode ir. Mas eu, graças a Deus, eu tenho minha consciência tranquila e eu sei o papel hoje que eu tenho nessa pré-candidatura e, se Deus quiser, em um eventual governo, também o meu papel como vice. Então, com certeza, eu estarei ali ao lado da Iara, dando continuidade ao trabalho e, com certeza, dando um apoio a ela em tudo que for preciso e, se Deus quiser, cumprir
o meu papel com hombridade, com dignidade, como sempre foi a minha vida. Renato, a gente não pode falar ainda de projetos de governo, né, de plano de governo, mas a gente pode falar de perspectivas sobre a cidade aqui. Hoje, você, enquanto vereador, enquanto cidadão de São Francisco, o que você acha que a cidade mais precisa de uma assistência duplicada, diria assim, da prefeitura? Em qual setor que é mais carente, mais necessita de uma atuação da prefeitura nesse momento? Então, Arnaldo, o que acontece? São Francisco é um município muito grande. Eu costumo dizer que São Francisco é uma mansão aonde quem trabalha nela ganha um salário mínimo. São Francisco é um município grande, com arrecadação pequena, e que tem vários problemas, como muitos municípios têm. Hoje a prefeita investe muito na questão da educação e na questão da saúde, investindo muito na questão da agricultura, mas hoje eu vejo São Francisco que uma coisa que a gente tem como eu sempre converso com a Yara, é a questão da empregabilidade. É de gerar novos empregos no município, porque hoje o maior empregador no município hoje é a agricultura e é a prefeitura. Então eu sinto que tanto a agricultura quanto a prefeitura está sobrecarregada. E a gente tem em mente de buscar mecanismo para fazer de São Francisco um município com mais emprego, e eu vejo isso. Uma das maneiras é trazer indústria para o município, trazer novos investidores para o município, e com certeza com essa ponte da integração, eu acredito que o progresso vai chegar mais rápido ainda a São Francisco. A Yara, conversava com a Yara aqui, ela até falava sobre a possibilidade de criar uma área especial ali para atrair as empresas. Agora, a ponte é até um paradoxo, né? Porque se tivéssemos a ponte, a primeira que começou a ser construída lá em 81, se ela tivesse pronta, talvez o processo de emancipação nem ocorresse, né? Com o município tendo essa ligação entre as duas margens do Rio Paraíba. Agora, pelo contrário, a ponte chegando vai novamente unir os municípios e até mesmo encurtar as distâncias de investimento. Essa ideia das zonas de negócios que a Yara colocou é uma ideia também que você compartilha? É necessário criar uma área especial ali com acesso a essa ponte para facilitar a chegada ao porto? Com certeza, até porque nós temos espaço para isso. São Francisco é o 5º maior município em extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. Nós temos capacidade para isso. Estamos ali na foz, né, do Rio Paraíba, São João da Barra de um lado, São Francisco de outro. E eu acho que essa ponte ela vai ser o boom necessário, tanto para Campos, São Francisco, como para São João da Barra. E a questão, né, da locomoção de um município para outro, e eu acho que tudo isso acaba influenciando tanto na questão de empregabilidade quanto na questão de investimento. Agora, o vereador Renato tem acompanhado as estradas no município. A ponte ela cai em Campos, territorialmente falando, mas sim, vai ser para sempre a ponte São João da Barra, sim, São Francisco, nessa ponte da integração. Mas o acesso a São Francisco, da ponte a São Francisco, como que está a situação? Então, o acesso de São Francisco até a ponte, ela ainda é estrada de chão, né? Mas, tanto para o Gargaú, quanto ali pelo Imburi também, pela Estrada da Moenda. E eu acho que com a ponte liberada, automaticamente o município vai investir na questão da estrada de chão, que não é asfaltando, mas melhorando e mantendo a estrada boa, porque da casa do meu pai ali no Estreito até a ponte vai ser 30 minutos, 20 minutos, você entendeu? Então, e tem a questão da estrada que sai da ponte, que liga a Gargaú, que tem um projeto até dela sair ali na ponte, no DPO de Santa Clara, que já é um trabalho para o Estado, e é uma coisa mais difícil, mas eu acho que a partir do momento que liberar a ponte, eu acho que tudo já começa a fluir e as coisas vão acontecer mais rápido do que foi a construção da ponte. Para concluir nosso bate-papo, queria só que você falasse um pouquinho, fizesse uma avaliação desse seu primeiro mandato como vereador em São Francisco. Teve pausa aí também para ser secretário, mas como você sai de experiência desse período? Então, Arnaldo, como eu falei com você uma vez, apesar de eu estar no meu primeiro mandato de vereador, mas eu me sinto no terceiro mandato, porque em 2012 eu perdi a eleição por 30 votos, fui o 6º mais votado do município. Em 2016 perdi a eleição por 1 voto,
fui o 7º mais votado do município e perdi a eleição, né, na idade, como você sabe. Tive a minha eleição em 2018 de deputado, que eu alcancei no meu município quase 6 mil votos só no município. E eu sempre fui um vereador sem mandato, sabe? E hoje, sinceramente, eu me sinto no 3º mandato. Foi uma experiência, está sendo uma experiência muito valiosa para mim. Eu tenho ali vários projetos de leis aprovados no município. E foi um sonho realizado, tanto meu quanto do meu pai, de passar pelo legislativo. Mas eu entendi, apesar de estar no 1º mandato, que eu precisava avançar e hoje me coloco aí como pré-candidato a vice-prefeito na chapa da Yara. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E lá na frente, quando as convenções homologarem aí as candidaturas em São Francisco, a gente volta a bater um papo aqui sobre a cidade. Eu que agradeço e sempre que convidado estarei à disposição. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.